O Castelo Escondido, capítulo 2. Nisso, Nin percebe que Rafa não está na cama e levanta para procurá-lo. Começa a voar abaixo, olhando para dentro dos cômodos, quando numa curva ela se atrapalha, não consegue parar a tempo, pois dá de cara com Rafa, e os dois rolam ao chão e ao chegarem à parede tropeçam numa seta abaixo do espelho que fazem com que eles atravessem o espelho para o lado do mal. E assim começa a aventura de Rafa e Nin pelo lado sombrio do castelo. A cada passo que Rafa se aventura pelo lado sombrio, sua coragem era posta à prova. E ao cruzar a porta que levava ao lado escuro, ele sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. O ambiente era completamente diferente. As paredes eram escuras, pegajosas, esverdeadas e horripilantes. O ar era gelado e úmido. Morcegos penduravam-se no teto e um forte fedor. Era muito forte, muito ruim. O fedor que parava no ar causava-lhe enjoo e arrepios. Logo vem o movimento dos guardiões do espelho e fogem, entrando na primeira porta. Olhando ao redor, Rafa viu uma coleção macabra de frascos com insetos, lesmas, minhocas, morcegos, aranhas e outros bichos mortos, preservados ali de forma medonha. O cenário era digno de um conto de terror, mas Rafa sabia que sua coragem e determinação seriam fundamentais para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Nin ficou assustada e, percebendo isso, Rafa a levou para fora dali. Entraram então numa porta escura onde era uma biblioteca, com livros sussurrantes. Um livro falou bem no ouvido do Rafa, que se assustou, correu de costas, tropeçou na fadinha Nin e os dois caíram um alçapão. Felizmente em cima de casacos de lã de carneiro, bem fofas, só que empoeiradas e sujas. Quando resolveram sair do esconderijo, viram um mago chamando por um livro. De repente, algo que parece ser uma bruxa feia joga o raio no livro que cai bem em cima deles, que se cobrem rapidamente antes que o mago obscuro venha pegar o bendito livro. Mas antes, o mago grita com a bruxa e eles aproveitam para fugir, bem antes que um vidro nojento quebre bem em cima deles, que seguiram correndo por um corredor enorme, cheio de portas. A primeira porta era um quarto com um caixão no canto e pendurado no teto um morcego tamanho humano. Saíram dali o mais rápido possível. No segundo quarto estava a mesma bruxa que antes estava lá embaixo com o mago, só que agora a bruxa mexia num caldeirão e um gato preto estava aos seus pés. Na janela, um corvo observava tudo. Era tipo um vigia. Então ela disse: "Sinto um cheiro terrível, gato, para as crianças." Rafa e Nin correram dali e entraram na próxima porta. Bem no fundo desse quarto, um sapo enorme cochilava. Ele era da cor lilás e tinha uma coroa bem conhecida por Nin na cabeça. Nin sabia que aquele deveria ser o príncipe dos elfos, que havia sido sequestrado há um bom tempo. Lembrou de uma lenda antiga e, chegando bem próximo do rosto do elfo, deu um beijo pensando que quebraria o encanto. O príncipe elfo acordou, mas deu a eles um bilhete que dizia: "Quebre o cedro com a pedra vermelha da bruxa que quebrará o encanto." Eles sabiam que a bruxa e o cedro estavam no quarto anterior, mas como fazer para que ela não sentisse seu cheiro? Viram então no canto, tinha bastante lama numa fonte velha e cheia de limo. Era meio que a casa do sapo. Passaram então lamando o corpo inteiro e esperaram os barulhos da sala ao lado parar. E foram bem devagarzinho para a sala ao lado. Viram o cedro no caldeirão. Era muito alto, Rafa não alcançava. Então Nin voou, teve que empurrar umas 4 vezes para conseguir pegar finalmente o cedro. Mas o gato já havia avisado a bruxa, que acordou e se jogou no chão abaixo do cedro para que não se quebrasse. Nisso, Rafa viu a cena, pulou na mão da bruxa fazendo cair o cedro, mas não quebrou. A bruxa pegou o Rafa com aquelas mãos grossas, com unhas enormes e bolhas fedorentas. Rafa ainda tentou pegar o cedro, mas arranhou-se com algo vindo da mão da bruxa e isso fez com que Rafa soltasse o cedro. A fada Nin saiu e acordou o príncipe, que, não sabendo o que fazer, pegou uma pedra na fonte e entrou na outra sala. Aproveitou que a bruxa não tinha visto ele ali, jogou a pedra na cabeça da bruxa e se afastou da porta para não receber o troco. A fadinha Nin veio ajudar, mas logo foi perseguida pelo gato. Fez então aparecer um monte de bolinhas de gude e jogou para que o gato escorregasse. Vendo a confusão, a bruxa largou o Rafa para pegar o gato e atacou os dois, jogando raios de uma varinha que devia ter roubado de alguma fada. Nisso, a fada Nin se enfiou em cima do lustre cheio de limo e pegou um pauzinho de espirro e jogou no nariz da bruxa. Ela começou a espirrar descontroladamente. Todos saíram correndo, pois tudo tremia. Espirrava com tal descontrole que deixou cair o cedro, que se quebrou em 1000 pedaços, fazendo até o gato correr porta fora e o corvo voar para longe. No mesmo instante, o enorme sapo lilás voltou a ser o príncipe dos elfos, lindo, meigo e com a mesma postura de príncipe que tinha antes. A bruxa, com olhos irritados e o nariz ardendo, não conseguia persegui-lo. Enquanto isso, eles correram muito, até chegarem em um quarto cheio de roupas à fantasia.
todo roubado do lado do bem. O príncipe dos elfos reconheceu várias coisas suas, inclusive seu cedro mágico e sua roupa verde aveludada. A fada Nin viu várias coisas dos duendes, das fadas e do mago azul. Um manto lindo que fazia desaparecer e aparecer em outros lugares e uma linda tiara que aguçava a inteligência de quem a usava. Então, eles colocaram na mochila do Rafa, olharam bem para os lados, viram como estava o corredor. Iam sair quando viram um gnomo emburrado e correram para dentro novamente. Esperaram por mais alguns minutos. Olharam, viram uma fada vindo ao longe, enfeitiçada e abobada. Jogava as flores dos seus cabelos ao chão e batia-se nas paredes. Nin veio correndo com uma rede para borboletas, deu a Rafa e pediu para que segurasse a fada com a rede. O nome dessa fadinha, perdida e enfeitiçada, era Titi. Voltaram para o quarto cheio de roupas da fantasia. Nin jogou uma porção de sono na Titi, enquanto o príncipe dos elfos tentava ler sua mente embaralhada, sem sucesso. Saíram finalmente de lá e foram procurar as salas de vidros, pois lá estava a saída de volta para o lado do bem. Mas o problema é que não lembravam direito como voltar, e ainda por cima havia a bruxa que deveria estar pelos corredores à procura dos três. Então Rafa pegou Titi no colo e foram à procura da sala de vidros, pois precisava urgente encontrar a saída por causa da Titi. No corredor não havia ninguém, estava tão escuro que o elfo pegou o cedro e acendeu, mas logo ele teve que apagar, pois ouviram vozes, e andando pé ante pé através de um vidro viram de onde vinha aquele vozerio todo. Eram os gnomos que bebiam e jogavam numa sala redonda. Tinha uma tela enorme, eles se enfiavam embaixo da capa para que não fossem vistos e viram que na tela várias fadas de duendes estavam preocupados com eles. Os gnomos de orelha em pé estavam sem saber de quem eles falavam. Nas telas também mostraram vários corredores do lado do mal, inclusive a sala de vidro que eles procuravam. O elfo entrou sem ser visto, passou a mão na cabeça dos gnomos para que com isso fossem hipnotizados e assim conseguiu saber o caminho para a sala de vidros. Saíram correndo na direção que indicava o vídeo e alguns minutos depois estavam frente à sala do vidros, mas a porta estava trancada. Nin voou de volta até a sala das telas e perguntou para um dos gnomos enfeitiçados onde estavam as chaves. Eles disseram que ficava com um mago obscuro. Ele ficava no porão e havia anos que não dormia. E conseguia ter monstros horríveis que ele hipnotizava e sempre o obedeciam. Viram que seria quase impossível conseguir pegar a chave, só restaria uma chance, arrombarem as portas da sala de vidros. Começaram pela força, mas nada conseguiram. Apelaram para a magia. Mas o príncipe dos elfos estava fraco. Usaram um manto que estava dentro da mochila. O príncipe se transportou para dentro da sala e abriu a porta para que os outros pudessem entrar. Titi era só uma das muitas vítimas que o lado obscuro tinha sequestrado, do lado do bem. Sim, porque a rainha das fadas havia sumido pouco depois do príncipe. E muitos duendes, fadas e elfos haviam desaparecido também. E nada ali até então revelava onde poderiam estar. E, sem a fada rainha, ficaria difícil curar quem quer que fosse. Rafa lembrou que no espelho em que haviam atravessado tinha uma seta torta embaixo, onde tinham tocado e assim chegado ao lado obscuro. Em frente à sala de vidros. Saíram tateando em volta de todos os vidros do corredor até a sala à procura da seta. Viram os guardiões. Então eles se agacharam e jogaram o manto em si mesmos e desviaram dos guardiões. Acharam a flecha, viraram, torceram até que conseguiram voltar para o lado do bem. Atravessando o espelho. Caíram bem em cima de Bill e Lai, que, ao verem a festa girando, olharam curiosos por serem fofinhos, amenizaram a queda. Logo, o lado do bem virou uma grande festa. Vieram todos curiosos por saber tudo o que aconteceu do lado obscuro e felizes pela volta de todos, principalmente pelo grande achado do príncipe elfo, agora rei, e da Titi, a pequena fada que ainda teriam que achar a cor, mas já estava livre dos caminhos do obscuro. Rafa enfrentou desafios e superou obstáculos, provando que a força do bem sempre prevalece sobre a escuridão. Com a ajuda dos seus amigos, ele libertou o príncipe e a fadinha, restaurando a paz e a harmonia no reino encantado. E assim, quando o sol se pôs sobre o horizonte, o lado do bem brilhou com uma luz ainda mais intensa. Uma grande festa foi preparada em honra dos heróis, onde todos, desde os mais jovens até os mais velhos, se reuniram ansiosos para ouvir as histórias emocionantes e felizes sobre a jornada de Rafa. Curiosos por novidades, os convidados escutavam atentamente enquanto Rafa compartilhava suas aventuras, os desafios enfrentados e as amizades feitas ao longo do caminho, e entre sorrisos e aplausos todos se alegravam pela volta dos queridos príncipe elfo e fada Titi, agora livre das sombras do mal. Mas a jornada de Rafa estava longe de terminar, com a promessa de uma nova aventura no horizonte. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito para proteger aqueles que amava e garantir que a luz da bondade brilhasse eternamente sobre o reino encantado. E assim, com coragem renovada e esperança em seus corações, Rafa e seus amigos se despediram da festa, pronto para enfrentar o que o futuro reservava, sabendo que juntos poderiam superar qualquer desafio que se apresentasse em seu caminho.